Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 16. Todos acharam? Amém? 2 Coríntios 4, a partir do verso 16. Está escrito assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, esta é a palavra viva, palavra eficaz, palavra verdadeira do Senhor para as nossas vidas. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos, e o nosso coração seja uma terra adubada, preparada, para que quando a Tua palavra, Senhor, entrar no nosso coração, ela ache, Senhor, condições de germinar, de nascer, de crescer e de frutificar abundantemente. E o Teu Espírito Santo esteja falando, Senhor, usa-me, sou apenas um servo, apenas um vaso, Senhor, mas que o Senhor esteja falando, que o Teu Espírito esteja se movendo, que o Teu Espírito esteja trabalhando, convencendo, Senhor, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, preparando-nos, Senhor, para sermos alimentados com o verdadeiro pão, o pão vivo que desce do céu, que é a Tua palavra. Nos ajuda e nos instrui, Senhor. Neste momento nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre as lutas e as tribulações da nossa vida. E ele está falando aqui que nós não devemos desfalecer. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O apóstolo Paulo está falando, e o nosso homem exterior está falando da nossa carne. A nossa carne é uma das coisas que nós temos que enfrentar na nossa vida. São os nossos desejos carnais, as inclinações da nossa carne. Porque a nossa carne, ela nunca vai se converter. A nossa carne sempre vai ter inclinação para o pecado e para o mal. Mas Paulo está falando, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, você vai se dedicar ao Senhor, você vai ler a palavra do Senhor, você vai orar, você vai jejuar. Mas tudo isso vai colocar a carne sob controle do Espírito. Mas a carne não vai deixar de ter as suas inclinações. Por isso Jesus nos ensinou que é dia a dia que nós lutamos, que é dia a dia que nós devemos carregar a nossa cruz. Porque todos os dias a nossa carne vai se inclinar para o pecado. Então Paulo está falando, o nosso homem exterior, ainda que ele se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E ele é renovado mediante a leitura da palavra de Deus, mediante a oração, mediante a comunhão, mediante nós buscarmos a Deus. E aí ele está falando a nossa leve e momentânea tribulação. E aí você pode pensar, não, peraí, a minha não é leve. A minha é pesada. A minha não é momentânea, a minha já está durando um grande período de tempo. Mas quando Paulo está falando dessa tribulação, ele está falando exatamente da nossa luta espiritual. Porque, irmãos, muitas vezes nós confundimos
os cuidados desta vida e as tribulações desta vida com as tribulações espirituais. É diferente. É diferente nós lutarmos pelas coisas desta vida do que nós lutarmos pelas coisas espirituais. E é aí que muitos ficam envolvidos e entretidos somente nas lutas cotidianas desta vida, naquilo que a palavra de Deus chama cuidados desta vida, que se esquecem totalmente das lutas espirituais, colocando em primeiro lugar as coisas naturais e materiais, e deixando em segundo lugar as coisas espirituais. Paulo está falando dessa luta leve e momentânea, porque ele está comparando com a eternidade. O que é a nossa vida diante da eternidade? A palavra de Deus nos dá apenas algumas referências para nós entendermos a nossa vida diante da eternidade. O apóstolo Pedro fala que é como vapor, que aparece por um tempo e logo desaparece. Assim é a duração da nossa vida, diante da eternidade. Diante da eternidade, nós somos como a erva que cresce, floresce, depois murcha, seca. E quando você olha, você vê que a flor, ela dura pouco tempo. Fica o ano inteiro esperando a primavera, fica o ano inteiro esperando uma planta florescer. Algumas têm um período que a flor fica um pouquinho mais, mas é breve. A maior parte do tempo ela não está florida, e a nossa vida ela é comparada exatamente com a beleza de uma flor. Ela é momentânea, ela é passageira. Diante da eternidade dura muito pouco, e é por isso, exatamente por isso, que o apóstolo Paulo está falando que é leve e momentânea. E leve por quê? Se para nós parece ser tão pesado. É porque muitas vezes nós não fazemos aquilo que Jesus falou. Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando o peso está grande é porque nós estamos carregando o peso. Em vez de nós lançarmos este peso sobre o Senhor Jesus Cristo, nós carregamos. E se nós formos carregar, vai ser pesado, nós não temos força para suportar. Mas no momento em que nós lançamos sobre Ele, e nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quer dizer que nós precisamos entender o que o Senhor Jesus fala. Ele disse: aprendei de mim, e nós temos que aprender dEle. E nós aprendemos dEle aprendendo da sua palavra, meditando na sua palavra, atentando para a sua palavra. E ele fala aqui: e essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Nós cantamos aqui: vai valer a pena. E realmente, irmão, vale a pena. Quando nós comparamos esta vida com a eternidade, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena pagar o preço de servir ao Senhor. Vale a pena nós negarmos a nós a cada dia. Vale a pena todos os dias nós tomarmos sobre nós a nossa cruz e seguirmos, porque o peso da glória é eterno. Não acaba. Uma comparação que eu sempre tenho no meu coração é de Moisés. Moisés viveu 40 anos da sua vida sendo criado como um príncipe no Egito, tendo a glória e a riqueza do Egito sobre ele. Mas a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11 diz que Moisés, quando ele entende aquilo que Deus tinha na vida dele, ele escolhe o vitupério de Cristo, ele despreza os tesouros do Egito, ele despreza a glória do Egito, ele despreza as coisas materiais, escolhendo as coisas espirituais. Ele não teve dúvida, ele não teve ele não ficou pensando duas vezes, ele assume aquilo que Deus tem para a vida dele. Quando Abraão ouviu o Senhor dizer: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão também não teve dúvidas. Abraão morava numa civilização. Se você vai estudar um pouquinho sobre o que era Ur dos Caldeus, a civilização que tinha ali, Abraão era louco, porque ele sai de uma cidade que tinha, naquela época, já tinham tribunais, já tinham bibliotecas, já tinha um sistema público bem avançado para a sua época, e ele vai viver como nômade, no meio do deserto. Aquela região da onde ele sai é uma terra de rios.
É uma terra de fartura, de abundância, e ele vai para uma terra de sequidão, de deserto. E ele vai sem ter um endereço fixo, ele fica peregrinando naquela terra, porque Deus disse, olha, peregrina nesta terra. E ele obedece, ele passa a morar em tendas. Mas por que Abraão fez isso? Por causa do peso eterno da glória. Hebreus capítulo 11 vai falar da galeria dos heróis da fé e diz que todos eles estavam esperando a glória eterna. Eles não estavam esperando as coisas deste mundo. Eles entenderam que aquilo que Deus está oferecendo é muito maior do que aquilo que esse mundo tem para nos oferecer. E quantas vezes a gente, como crente, a gente anda só assim, ó, de cabeça baixa, olhando só para esse tempo presente, olhando só para as coisas desta vida, e nos esquecemos de olhar para as coisas futuras, eternas. E muitas vezes as nossas lutas são o que comer, o que vestir, o que beber, como que será o meu amanhã. Às vezes isso toma toda a nossa vida. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos. Às vezes a gente busca a Deus, mas é tudo em função do que comer, o que beber, o que vestir. Mas Jesus lá no Sermão da Montanha disse, olha, não fica preocupado com isso. Exatamente aquilo que Jesus falou para não preocupar é o que muitas vezes tem dominado a nossa vida, as nossas preocupações. A gente passa a vida inteira correndo atrás daquilo que vai acabar e perecer. Esses tempos atrás, aí pouco tempo, acho que um mês e pouquinho, eu tive que ir no cemitério ali da Vila Alpina, porque venceu a concessão lá da sepultura do meu avô, e o valor era muito alto para renovar a concessão, e aí a família decidiu que era melhor colocar num ossário. Então lá estava, meu avô não tirou, porque meu avô era da época da terra ainda. Meu avô está debaixo daquelas gavetas de cimento. Nem dá para tirar meu avô mais. O meu avô está lá. Aí tem um pai de um tio meu, uma tia minha, uma irmã minha, que morreu bebezinho. E eu fui lá por causa da minha irmã. E aí, quando abre a sepultura, irmão, nem a roupa do corpo a gente não leva. Não sobra nada, irmão. A roupa está lá apodrecida. Fica só os ossos. Na verdade não fica nada, né? Pó volta à terra como era, diz a palavra de Deus, o Espírito volta a Deus que o deu. Então às vezes a gente fica tão preocupado com aquilo que Jesus falou, olha, não anda preocupado com isso. Não se preocupa. Olha para os lírios do campo, olha para os pássaros. Meu pai cuida deles. Meu pai cuida de vocês, vocês têm muito mais valor para o meu pai do que isso que é tão frágil, é tão passageiro. Mas Satanás, ele é tão astuto, que ele faz a gente tirar os olhos daquilo que o Senhor mandou a gente fixar os nossos olhos e ficar só atrás disso. E às vezes a gente gasta toda a nossa vida nisso. E Jesus fala para aquele homem, né, que teve lá uma grande plantação, a maior colheita da sua vida ele fez, ele não tinha nem onde recolher, nem onde guardar, nem onde recolher, tudo que ele ganhou. E ele diz, alma, agora sim, come, farta, agora o que você tem vai dar para viver muitos anos, agora sim. É como a gente pode comparar, ganhou um prêmio na loteria, um prêmio milionário, agora sim, agora eu vou viver em paz, agora eu não preciso mais me preocupar com nada. E o Senhor disse, louco, essa noite eu vou pedir a tua alma. E o que tens vai ficar para quem? Você se preocupou tanto só com isso, mas você vai morrer e isso não vai servir nada para você. Lá na sepultura, vê os faraós que construíram aquelas enormes pirâmides para estocar coisa lá. E tem um outro lugar lá chamado Vale dos Reis, que está cheio de tumba lá. E nas tumbas eles colocaram ouro, colocaram tesouro, colocaram tanta coisa. Irmão, está tudo lá. Ninguém leva nada. O que nós levamos? Aquilo que a palavra de Deus diz, o peso eterno de glória, coisas mais excelentes. Verso 18, ele fala, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Você vê um carro? É temporal. Você vê uma casa? É temporal. Você vê roupa?
é temporal. Você vê paisagens bonitas que você tem lugar de conhecer, é temporal. Você vê um dinheiro, um diploma, é temporal. Vai passar, e isso não serve na eternidade. Não tem valor nenhum na eternidade. Um carro não tem valor nenhum na eternidade. Uma casa não tem valor nenhum na eternidade. Roupas não tem valor nenhum na eternidade. Dinheiro não tem valor nenhum na eternidade. O apóstolo e a palavra de Deus deixa bem claro: estas coisas não valem nada na eternidade. Não valem nada. Nada. Não tem nada, não tem nenhum peso na eternidade de glória. Mas tem um peso de condenação para muitos. Porque a palavra de Deus que diz que lá quando Jesus conta a parábola da semente, a palavra de Deus se torna infrutífera na vida de muitos por causa dos cuidados desta vida. Era para a palavra de Deus ter condição de crescer e de frutificar abundantemente. Mas a palavra de Deus, ela fica infrutífera na vida daquele que só corre atrás dos cuidados desta vida. Se você só se preocupa com as coisas desta vida, a palavra de Deus, ela está infrutífera na tua vida, está sufocada pelos espinhos. E Jesus, quando ele explica a parábola da semente, ele fala que os espinhos são os cuidados desta vida. Quantas vezes a gente tem a palavra de Deus, mas parece que nada muda na nossa vida. Nada acontece na nossa vida. Parece que nós não conseguimos alcançar nenhuma bênção de Deus. E quando eu falo bênção de Deus, eu não estou falando de coisas materiais. Porque coisas materiais não precisa ser crente para alcançar. Hoje em dia os conceitos estão errados. As pessoas acham que bênção de Deus são coisas materiais. Não, coisas materiais o ímpio alcança. Deus pode te dar? Pode te dar, glória a Deus. Mas a bênção mesmo, meu irmão, é você ser transformado pelo Espírito Santo. É a comunhão com Deus. Isso ninguém pode te roubar. Isso é que tem um peso de glória. É isso, meu irmão, que você tem que entender. Foi isso que Moisés entendeu. Se eu continuar aqui como um príncipe no Egito, eu perco a eternidade. Então eu vou virar as costas para isso aqui, porque eu quero a eternidade. Foi isso que Abraão fez. Se eu ficar em Ur dos Caldeus, eu não faço a vontade de Deus. Então eu vou, não tem problema. Eu estou saindo da civilização, eu estou saindo da cidade, eu vou morar como nômade, eu estou saindo de uma terra fértil, eu estou saindo de uma terra de rios, eu estou saindo de uma terra de abundância, eu vou para o deserto, mas eu não estou olhando para esse tempo presente, eu estou olhando para a eternidade. Estou olhando para o futuro, aleluia. Não estou atentando, verso 18, nas coisas que se veem, porque ele entendeu que as coisas que se veem são temporais. Ele está atentando naquilo que é eterno. Essa é uma mensagem que está desatualizada com esse mundo. Não entra no contexto do mundo. E não entra no contexto da maioria dos pregadores que você vê hoje em dia. Porque o que as pessoas querem ouvir, coisas terrenas, coisas temporais. É isso que as pessoas querem. Mas isso não vale nada na eternidade. Não tem peso nenhum de glória na eternidade. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24. Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado.
Paulo está falando que a luta mesmo que importa é a nossa luta contra o pecado. Essa é a maior luta da nossa vida. Essa é a luta que vai definir a nossa eternidade, o nosso futuro na eternidade. A nossa luta aqui não é por coisas corruptíveis. Paulo está falando que as pessoas do mundo estão lutando por coisas corruptíveis. Mas quantos crentes estão só lutando por coisas corruptíveis? E a gente olha e vê, é campanha, é propósito, só por coisas corruptíveis. Irmão, não sou contra Deus abençoar e não sou contra você pedir algo material para Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas isso não pode ser o foco da nossa vida. A gente não pode viver só em função disso. A gente tem que viver em função de coisas, porque hoje nós estamos com uma geração, irmãos, infelizmente, de crentes que estão tão fracos espiritualmente. Muitos não conseguem ir na igreja, muitos não conseguem orar, muitos não conseguem ler a Bíblia, muitos não conseguem nada, mas por quê? Da onde vem essa fraqueza? Estão olhando, estão correndo atrás daquilo exatamente que Jesus falou, para não correr atrás. Estão preocupados com aquilo que o Senhor falou, para não se preocupar. A palavra ficou infrutífera, porque está ali, os espinhos estão sufocando a palavra. Deus quer operar na vida da pessoa, Deus quer transformar a vida da pessoa, o Espírito Santo quer encher a vida da pessoa, o poder de Deus quer se manifestar, mas os cuidados desta vida ficam ali, sufocando a palavra. De Deus não pode operar na vida da pessoa. Imagina que isso aqui é a vida de uma pessoa, Deus quer operar, mas está ali, os espinhos. Os cuidados dessa vida estão ali, se mexer um pouquinho para um lado, se mexer um pouquinho para o outro. É pessoa que só fica, ela está ali, mas ela está preocupada. Não, mas o dinheiro, a casa, o carro, a conta, o trabalho. E aí é 24 horas nisso. 24 horas. E se ela for orar, ela está orando por isso. Se ela for buscar uma palavra de Deus, ela está buscando uma palavra que venha de encontro a isso. Se ela vai numa igreja, ela quer uma igreja que prega isso. Que a direção da palavra está nisso. Porque os espinhos desse mundo, os cuidados estão sufocando a palavra. Então ele não está preocupado se ele morrer amanhã, ou se ele vai para o céu ou para o inferno. Ele está preocupado com esse tempo presente. Ele não está preocupado se ele fez a vontade de Deus ou não. Porque, irmãos, a gente tem que lembrar, quando Jesus conta a parábola dos talentos ali, o que aconteceu com aquela vida que não produziu nada? Um recebeu 5, um recebeu 10, um recebeu 1. O que ganhou 5, ganhou mais 5. Todos multiplicaram, mas teve um que foi lá e enterrou a palavra. O que aconteceu? Deus falou, olha, mal e negligente. Tira daqui, lança nas trevas exteriores. Olha a importância que nós temos que dar para as coisas espirituais. Olha o valor que nós temos que dar para aquilo que nós recebemos da palavra de Deus. Se a gente não se importar com isso, a gente está enterrando. Se a nossa vida toda é gasta somente para as coisas materiais, a vida espiritual está enterrada. E aí, quando nós comparecemos diante da presença do Senhor, deixa eu desenterrar. Minha vida está aqui, Senhor. Que fruto você deu? Não. O Senhor sabe que a minha vida inteira foi uma luta. Lutei para criar meus filhos, lutei para formar meus filhos, lutei para comprar minha casa própria, lutei para pagar todas as minhas dívidas, lutei. Você vai falar, ei, isso não vale nada aqui. Não, mas eu tenho aqui a escritura da minha casa, tenho aqui o diploma para apresentar ao Senhor, o extrato do banco eu trouxe. Ei, não vale nada aqui. Não vale nada. Então, irmãos, a gente precisa entender o que Paulo está falando. Eles se abstêm de tudo, eles se esforçam para uma coroa corruptível. Quantos crentes não conseguem fazer um esforço por algo incorruptível? Não faz um esforço de ler a palavra, não faz um esforço de orar, não faz um esforço de jejuar, não faz um esforço para as coisas de Deus, não faz esforço nenhum.
Não faz esforço. E Paulo está falando, eles fazem aquilo por uma coroa corruptível e nós por uma incorruptível. E aí ele vai falar da vida pessoal dele. Eu corro, não como uma coisa incerta, eu sei o meu alvo. Eu estou correndo para o Senhor Jesus Cristo. Combato não como batendo no ar. Eu sei que eu tenho que lutar contra as paixões carnais. Eu sei que tenho que lutar contra o pecado. Eu sei que tenho que lutar para fazer a vontade de Deus. Verso 27, eu subjugo o meu corpo. Eu reduzo ele à servidão. E como tem gente que só faz o que quer. Só faz o que quer. Só faz o que quer, só faz o que tem vontade. Não é isso que nós não fomos chamados para fazer o que a gente quer, nós não fomos chamados para fazer o que a gente tem vontade, a gente não foi chamado para fazer aquilo que a gente acha que é bom, a gente não foi chamado para isso, nós somos chamados para viver de acordo com a palavra de Deus. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Para buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque se a gente não entender isso, Paulo está falando, e a gente vai ficar reprovado. E Deus não nos chamou para nos reprovar. Hebreus capítulo 12, olha como é sério isso. Essa luta é tão importante para nós. Mas não é a luta para conquistar coisas materiais, não. É a luta da nossa fé, é a luta da nossa vida espiritual. Hebreus 12, de 1 a 4. O escritor aos Hebreus escreve assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O que é o embaraço, irmãos? Os cuidados desta vida. Deixa o embaraço, deixa os espinhos, deixa tudo isso, deixa o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aonde a carreira está proposta para nós? Na Bíblia. Na palavra de Deus, é aqui que está a carreira. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Paulo, o escritor aqui está dizendo para nós olharmos para o exemplo de Jesus. Jesus suportou tudo. Por quê? Pelo gozo que lhe estava proposto. Tem uma proposta de vida eterna para você e para mim. Tem uma proposta de gozo eterno para mim e para você. E por causa desta proposta que nos está confiada por Deus, nós temos, irmãos, que suportar todas as coisas. Não é por causa de qualquer coisa que eu vou deixar de seguir ao Senhor. Não é por causa de qualquer coisa que eu vou deixar de orar. Não é por causa de qualquer coisa que eu vou deixar de ler a Bíblia. Não é por causa de qualquer coisa que eu vou desanimar na minha fé. Não, irmão. Eu tenho que olhar para a eternidade. E eu tenho que saber que aqui eu vou passar por lutas e tribulações. Mas vamos em frente. Eu vou abrir mão daquilo que eu tiver que abrir mão para seguir em frente. Eu vou rejeitar aquilo que eu tiver que rejeitar. Porque eu estou olhando para Jesus. Eu quero chegar nele. Eu quero abraçar Ele, eu quero ser aprovado por Ele. Não desfalecendo, não enfraqueçais, no verso 3, e não desfalecendo no vosso ânimo. Enquanto a gente está vivo aqui, não é tempo da gente desanimar. Não é tempo da gente enfraquecer, não é tempo de desistir, nós temos que chegar até o final. O apóstolo Paulo chega lá no finalzinho da vida dele, ele está prestes a ser decapitado, a morrer, mas ele fala, olha, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, eu fiz aquilo que Deus me deu para fazer, eu fiz tudo. Ele fala aqui no verso 4, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Jesus foi até o sangue.
Jesus foi até a última gota do sangue dele lutando contra o pecado. Nós não vamos precisar fazer isso. Mas não é, irmãos, para nós agora sabemos, não vou ter que lutar até o final da minha gota de sangue, não, então eu vou aqui deitar na rede. Não. A gente não está passando por isso aqui no Brasil, mas tem outros lugares que eles estão dando a própria vida. É país muçulmano, é na Índia, é país lá que tem o hinduísmo, é em país comunista, eles estão dando o próprio sangue, eles estão combatendo contra o pecado até a última gota do seu sangue. Irmãos, nós temos que entender aquilo que Deus pede de nós. 1 Pedro, vai um pouquinho mais para frente, 1 Pedro. Capítulo 1. Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. É isso que é o peso da glória. É para isso que nós somos chamados, é para isso que nós estamos na igreja. Não é para esse tempo presente, é para essa herança incorruptível, incontaminada, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário, estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto amais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual é o fim da tua fé, irmão? Segundo a palavra, não é segundo o que você está ouvindo aí na internet, não. Porque você está ouvindo na internet que o fim da tua fé é uma casa, é um carro, é riqueza, é glória neste mundo. Mas isso não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Alguns companheiros de Paulo abandonaram, amando o presente século, abandonaram, não suportaram a carreira cristã. É por isso que Pedro está falando: olha, irmão, agora você vai passar por luta, agora você vai passar por tribulação, mas saiba, aleluia, que tudo isso vai produzir um peso eterno de glória. A glória que vai se revelar na tua vida naquele dia será muito maior do que qualquer coisa deste mundo. A glória é eterna, aleluia. A glória é lá no céu, aleluia. É lá no céu, irmão. Por isso, quando Jesus disse para Mateus, Mateus está sentado na coletoria, Mateus é rico, Mateus é o chefe dos publicanos, Mateus tem um trabalho que dá muito dinheiro, que traz muito retorno financeiro, mas quando ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, e Jesus diz: vem, segue-me. A Bíblia diz que ele imediatamente se levantou e seguiu ao Senhor Jesus. Ele não perguntou: Senhor, e a minha casa, e a minha aplicação financeira, o que é que eu faço com o meu trabalho, quem é que eu vou pôr no meu lugar, e o lucro que eu estou tendo no diário. Ele não se preocupou nada disso, porque ele entendeu, aleluia, que a sua herança está no céu, aleluia. É uma herança eterna de glória. Ele entendeu isso, irmão. Quem entende isso não fica pensando duas vezes, não fica cocheando entre dois pensamentos. Quem entende qual é o chamado, qual é o propósito da nossa salvação, não tem medo de fazer como Isaías, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor quer me usar? Usa. Qual é o teu propósito para a minha vida? Cumpra em mim o teu propósito, Senhor. Eu não quero estabelecer os meus sonhos, eu não quero estabelecer os meus projetos, porque tem muita gente que está assim. Qual é a tua vida cristã? A minha vida cristã está aqui, ó. Esse é o meu projeto de vida. Tem um monte de igreja que faz isso. Projeto de vida.
Aqui, ó, eu quero que o Senhor faça isso, 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 isso. Deus é o banco. Deus é um banco para muitos. Aqui está o meu projeto de vida. Eu preciso que o Senhor assine embaixo. O Senhor financie os meus sonhos, os meus projetos. Porque eu quero viver para mim. Está aqui o meu projeto de vida. Para muitos é isso, irmão. Deus é um banco, é um agente financeiro. Ah, quero trocar de carro esse ano, amém. Aprovado. Quero trocar de casa, não, esse eu vou negar, ainda não. Tem gente que tem um relacionamento assim com Deus. Deus é um agente financeiro. Eu aprovo ou desaprovo os projetos de vida. É igual ir no banco. Você faz a sua proposta, aprova ou não aprova. Para muitos, Deus é isso. Mas o Senhor está nos chamando para algo maior. O Senhor está nos chamando para a eternidade, irmãos. Deus pode te abençoar aqui? Pode. E quando é que Deus vai te abençoar aqui? Quando você entender, aleluia, que Ele é tudo na tua vida. Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Mas primeiro Deus tem que ser tudo na tua vida. Quando Deus for tudo na tua vida, aí você não precisa se preocupar com casa, com carro, com viagem, com roupa. Você não precisa se preocupar com nada. Deus vai prover tudo, vai trazer tudo e vai entregar na tua mão. Mas enquanto isso for o primeiro lugar da tua vida, você não vai alcançar isso e nem vai ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso. Que Jesus nos chamou para fazer, Mateus 7. Vamos lá ver o chamado do Senhor Jesus Cristo para nós. Qual é o propósito do Senhor para nós? Mateus 7, versículos 13 e 14. Sermão da montanha. Jesus fala, entrai pela porta. Como é que é a porta? Estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a... E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Você não gosta de passar por um lugar estreito? Você não gosta que Deus te põe no estreito? Então cuidado. Porque a porta larga e o caminho espaçoso, quer dizer, não vai pedir nada para você. O diabo não pede nada. O diabo não pede nada. Você não precisa crer, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa orar, você não precisa ir na igreja, você não precisa jejuar. Não, 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 come à vontade. Come tudo que você quiser, tudo que você tem desejo, come. Bebe tudo que você tem vontade de beber. Tem vontade de beber, bebe. Não tem problema, pode beber à vontade. Olha, tem vontade de fazer isso, faça à vontade. O diabo não faz exigência nenhuma, pode fazer à vontade. O que você quiser. Faz o que você quiser à vontade, o diabo não pede nada. Nunca o diabo vai exigir nada de ninguém, pode fazer à vontade. O caminho é largo, é espaçoso. Quer ficar deitado numa rede? Fica. Quer ficar tomando água de coco o resto da sua vida? Fica. Não tem problema nenhum. Faz aquilo que te dá na tua cabeça. Faz aquilo. Ninguém manda em mim, não é pastor, não é ninguém. Isso, é isso. Porta larga, caminho largo. Eu não gosto de ir na igreja que o pastor fica pegando no pé. Isso, vai. Porta larga, vai mesmo. O diabo não pede nada de você. Nada, pode ir, caminho largo, tranquilo, vai. Quer beber, quer fumar, quer se prostituir, quer ficar no pecado, vai. Ninguém vai pedir nada para você. Só que o teu destino, aqui diz é a perdição. Mas a porta é estreita. O que é uma porta estreita? Você vai ter que deixar tudo para trás. Só passa você na porta estreita.
pecado não passa, as paixões deste mundo não passam. A ganância não passa, o desejo pelas coisas materiais não passa, só passa você. A porta é estreita. E além da porta estreita, Jesus fala no verso 14, o caminho é apertado. É um caminho que vai exigir esforço. Vai exigir empenho, dedicação. Esses tempos atrás eu estava vendo um vídeo e mostrou lá onde Davi passou para entrar em Jerusalém. Lembra que quando Davi se torna rei de Israel, Jerusalém está na mão dos jebuseus. Jerusalém foi edificada sobre um monte, muralhas muito altas, era uma cidade praticamente, muito difícil de ser conquistada. Não é impossível, mas quase impossível de ser conquistada. E os jebuseus que estão lá, eles zombam de Davi. Fala, Davi, essa cidade é tão forte que para defender de você e dos seus homens, a gente pode ter um exército de cego, de coxo e de aleijado aqui, que é o suficiente. Não precisa de soldado forte e valente, não. Se tiver cego, coxo e aleijado aqui, eles já são capazes de defender a cidade de você e dos seus homens. Mais ou menos isso que os jebuseus quiseram dizer para Davi. Um exército de cego, coxo e aleijado defende essa cidade de você, Davi. O que Davi fez? Sabia que descobriu uma fonte subterrânea que entrava dentro da cidade. E ele e os seus homens entraram por essa fonte subterrânea. E quando o inimigo viu, ele já estava no meio da cidade. E eu vi um vídeo, o pessoal entrou por esse mesmo caminho. Caminho estreito, apertado, escuro. Mas eles entraram lá. O caminho de Deus não é escuro não, mas é estreito. Mas é apertado. Você, para entrar naquele lugar, se você tiver medo, você não vai. Mas para seguir ao Senhor Jesus Cristo, a gente tem que entender, precisa de um esforço da nossa parte. Jesus está falando, a porta é estreita, o caminho é apertado. Poucos querem se submeter a isso, a maioria não quer. A maioria não quer se submeter a passar na porta estreita, não quer andar no caminho apertado, só que tem uma recompensa. Eles entraram por ali, conquistaram a cidade e se tornou a cidade de Davi. Ninguém conhece Jerusalém como a cidade do povo que vivia antes. Todo mundo conhece Jerusalém como a cidade de Davi. Porque Davi conquistou aquela cidade. E o nome de Davi está sobre aquela cidade para sempre. É isso que nós precisamos entender. Peso eterno de glória. Passamos aqui quase 3.000 anos depois de Davi, olhamos para Jerusalém, a cidade de Davi, peso eterno de glória. Esquecemos de Abraão, que viveu há mais de 4.000 anos? Não. Não esquecemos de Abraão. Peso eterno de glória. É isso que Deus quer. Eu quero encerrar com os irmãos de Apocalipse 21. Vamos lá para o finalzinho. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. É para cá que nós somos chamados. Esse é o nosso destino. É aqui o nosso lugar, é aqui o nosso repouso. Está cansado? Você vai descansar aqui. Está difícil? Aqui você vai encontrar o refrigério. Aqui você vai encontrar a recompensa. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido.
eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem o quê? Verso 7. Quem? Desanimar. Quem desistir. Quem enfraquecer. Quem esmorecer. Quem andar correndo só atrás das coisas desse mundo, não. Quem vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aí ele está falando para aqueles que foram chamados, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nós não podemos ser tímidos. Tímidos não é de personalidade, timidez na fé. Não fala de ninguém, não evangeliza ninguém, não fala de Jesus para ninguém, tem vergonha, isso é timidez. Tem vergonha do Senhor, tem vergonha das suas palavras. Quando ele é zombado, isso aí é crente. Ah, não, eu sou crente, mas não sou radical, não sou assim não. Não, eu sou crente mesmo. Quer dar risada de mim? Pode dar, não estou nem aí, eu sou de Jesus. Incrédulos, quer dizer, será? Será mesmo que vale a pena seguir a Jesus? Não sei, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou correr atrás dos meus problemas. Tem gente assim na igreja. Será? Incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros. Pastor, mas o senhor falou que é para a igreja, feiticeiros. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Fala dos idólatras aqui. E fala que a desobediência, quando Saul peca e Deus usa Samuel para falar com ele, a desobediência é como o pecado de feitiçaria. A desobediência é como o pecado de feitiçaria. Idólatras, já falei do amor ao dinheiro. Todos os mentirosos. Tem pessoa que é mentiroso porque abre a boca para falar mentira. Tem pessoa que é mentirosa porque vive uma vida dupla. Está mentindo. Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Isso é ser mentiroso. Uma vida dupla. Mas diz que todos esses, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas, irmãos, nós temos que focar aqui no verso 7. Quem vencer. Aleluia! Nós temos que lutar para vencer. Paulo falou, olha, eles estão lutando por uma coroa corruptível. Vamos lutar por uma incorruptível. Eles estão lutando por coisas que vão passar, que vão virar pó. Vamos lutar por aquilo que é eterno. Aleluia! Esse é o peso da glória. Nós temos que lutar por aquilo que permanece para sempre. Vamos ali pela porta estreita, vamos ficar no caminho apertado, porque a porta estreita e o caminho apertado vai nos fazer vencer, aleluia, e vai nos fazer herdar todas as coisas, aleluia, para sempre e eternamente. Esse é o chamado de Deus, não deixa nada te embaraçar. Hebreus capítulo 12, não deixa nada te embaraçar. Nada pode te embaraçar, não deixa, está alguma coisa te embaraçando, tira aquilo da tua vida. O pecado vai ficar rodeando a gente, porque enquanto a gente estiver nessa carne, nós estamos sujeitos ao pecado. Mas enquanto ele está te rodeando, enquanto ele não entrar na tua vida, amém, mantém ele lá à distância. Mantém ele fora da tua vida. Deus disse para Caim, antes dele matar Abel, olha, o pecado está te rondando aí, ó. Está circundando a tua vida. Cumpre a você não deixar ele entrar na tua vida. Cumpre a mim, a você não deixar ele entrar na nossa vida. Mas nós somos falhos, pastor, sim. Nós podemos pecar, sim. João fala na sua carta, 1 João, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, nele não está a verdade. Mas a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. João diz que nós não devemos viver na prática do pecado. O pecado não pode ser senhor da nossa vida. O pecado não pode dominar o nosso ser. Mas todos nós somos pecadores, irmãos.
Mas o pecado não pode dominar a nossa vida. O pecado não pode ser senhor da nossa vida. O pecado não pode ser a nossa prática cotidiana. O pecado, irmão, é um acidente da nossa vida. É um acidente do percurso. É um acidente da caminhada. Mas para isso nós temos um remédio. O remédio é o perdão. O remédio é o arrependimento, é a confissão. O remédio é abandonar o pecado. Nós vemos isso claramente na vida de Davi. Nós vemos isso na vida de Moisés. Moisés assassinou um egípcio. Mas ele buscou arrependimento, perdão e conserto, e Deus o perdoou, e Deus consertou a história dele, também fez isso na vida de Davi, também faz isso na minha e na sua vida. Mas nós não podemos deixar de lado as coisas espirituais. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Um peso eterno de glória, Senhor. O Senhor disse: quem vencer herdará todas as coisas. Todas as coisas. Senhor, tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo, Senhor. Oh, aleluia. A mais importante é a salvação da nossa alma. A mais importante, Senhor, é não sermos reprovados. A mais importante, Senhor, é completarmos a nossa carreira. A mais importante é vencer. Entrar pela porta estreita e continuar caminhando no caminho apertado até encontrarmos ao Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou, Pai. É que nós possamos caminhar desta maneira, firmes nesta fé. As coisas deste mundo são passageiras. Aquilo que se vê, diz o apóstolo Paulo, é passageiro. Vai passar, vai acabar. Um carro passa, um carro envelhece. Uma casa passa, uma casa envelhece. Uma roupa passa, uma roupa envelhece. O dinheiro acaba, o dinheiro perde o seu valor. Mas aquilo que o Senhor nos propõe é eterno. Nós possamos, como Moisés, como Abraão, como os apóstolos, não pensar duas vezes. Que nada nos prenda, que nada nos embarace, que nada nos impeça de completar a nossa carreira. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus.